como se aposentar ganhando mais de 10 mil reais por mês com uma estratégia que qualquer pessoa determinada pode alcançar. Bom, para começar, qual é a nossa comparação aqui, né? Quando a gente fala de aposentadoria, existem formas de se aposentar. Essa que eu vou apresentar para vocês é através de dividendos e rendimentos de fundos imobiliários e boas empresas na bolsa de valores. Mas outra alternativa que a pessoa tem é se aposentar exclusivamente com o INSS, né? Dependendo do governo. Vou perguntar para minha editora aqui, quanto é que demora para se aposentar pelo INSS, por exemplo? Quantos anos precisa trabalhar depositando todo mês INSS para se aposentar? Em média, 120 anos. 120 anos. 120 anos. Acho que um pouco menos até, né? Mas se continuar do jeito que tá, pode até ser uma realidade pra gente, né? Que a gente chegue aí aos 100 anos e ainda não tenha se aposentado. O fato é que hoje uma pessoa demora muito tempo para se aposentar, ou seja, ela precisa estar contribuindo constantemente com o INSS, né? E independente do valor que ela contribua com o INSS, ela vai ter um tempo X, né? Em média lá, 35 anos para se aposentar trabalhando, 30, 35 anos. E aí depois desse período, ela vai acabar recebendo ali a aposentadoria dela, mas é uma aposentadoria de um dinheiro que ela investiu, entre aspas, né, no INSS, mas que foi muito mal administrado, que rendeu muito pouco. Ou seja, ela não vai ter utilizado todo o potencial desse dinheiro, porque não foi ela que administrou, esse dinheiro foi mal administrado, e ela vai receber ali talvez 1/3 do que ela receberia se ela mesma tivesse aplicado esse dinheiro. Então a estratégia aqui é, mesmo independente se você contribui com o INSS, a sua função é contribuir um valor alto com o INSS, ou se você acaba contribuindo um valor mais baixo, por exemplo. Então, independente disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar o INSS, não importa quanto você pague, e vai trabalhar com uma ideia de pagar um INSS para você mesmo, ou seja, um INSS próprio, né? Que é através da Bolsa de Valores, da estratégia que eu vou explicar aqui, como é que ela vai funcionar. Se você começar a aplicar ela hoje, praticamente, é quase certo que você vai chegar muito próximo desse valor que eu vou falar, que é em torno de 10 mil por mês. Pode ser um pouquinho menos ou pode ser até bem mais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o fato é que é uma estratégia muito mais inteligente que pode garantir sim para você mais de 10 mil reais por mês de aposentadoria, que é essa a finalidade pela qual a gente está trabalhando aqui, está explicando, montando isso tudo aqui nesse vídeo, certo? Bom, então antes da gente entrar nos números de fato, eu explicar mais em detalhes de como é que vai funcionar essa estratégia hipotética que a gente está mostrando aqui que você pode aplicar na sua vida, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, né? E se você está no canal pela primeira vez, está conhecendo o canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever para receber todos os vídeos em primeira mão, ativa o sininho aqui das notificações também e compartilha esse vídeo, se esse vídeo for interessante para você, se você achar valor nesse vídeo, compartilha ele com as pessoas, com seus amigos, enfim, nos grupos de WhatsApp, para que essa informação chegue a mais pessoas e para que mais pessoas tenham também essa possibilidade de construir essa aposentadoria que vai garantir uma qualidade de vida a mais lá no futuro. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o cálculo. Para efeito de comparação, para ficar justo aqui esse cálculo com a aposentadoria de fato, por exemplo, eu separei 35 anos como prazo, eu selecionei esse prazo para a gente montar a nossa estratégia aqui e investir. Ou seja, se você tem 30 anos hoje, por exemplo, esse período onde você vai poder gozar dessa aposentadoria vai ser aos 65 anos. Se você tem 35, vai ser aos 70 e assim por diante. Se tem menos, melhor ainda, vai ser num período ainda antes desse que eu estou falando. A estratégia ela não é fixa, ou seja, você não precisa se manter fiel exatamente ao período de aposentadoria. Só a diferença, é claro, se você quiser se aposentar com um pouco menos de tempo, esse valor, esse montante vai ser um pouco menor, né? Ou seja, o valor que você vai receber vai ser um pouco menor. E se você quiser receber ainda mais, você vai aumentar os aportes ou daqui a pouco conseguindo uma rentabilidade um pouco melhor ao longo dos seus
anos de estudo, você pode conseguir sim um resultado um pouco melhor. Mas eu selecionei aqui uma média interessante de período de tempo, então é esse que eu falei, e aportes mensais, ou seja, seu INSS pessoal aí, né, particular, você que vai gerenciar esses investimentos, sendo eles em fundos imobiliários e bolsa de valores, e ações no caso, né, fundos imobiliários também fazem parte da bolsa de valores, mas divididos em fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, né, fundos imobiliários sólidos, enfim, e que pagam dividendos bons, interessantes, né, um conjunto, um compilado dos dois, e também boas empresas, boas ações pagadoras de dividendos, né? Então, se a gente conseguir adotar essa estratégia de selecionar boas empresas, empresas perenes, essa estratégia ela pode até mudar um pouco ao longo do tempo, pode até sair um pouco de uma empresa, entrar em outra, enfim, ao longo dos anos, conforme você vai adquirindo conhecimento, mas o objetivo final lá é ter empresas perenes que pagam bons dividendos. Então, se você botar ao longo desse período, vão ser 420 meses, então vão ser 420 meses pagando R$600 em todos esses meses, botando nesses, diversificando entre essa carteira de fundos imobiliários e ações, você vai chegar a um resultado aqui, né, elevado a uma taxa que eu selecionei de 0,8% ao mês. Importante salientar aqui que essa taxa de 0,8% é reinvestindo os dividendos, porque você já vai começar a receber rendimentos dos fundos imobiliários e dividendos das ações agora. Então, esses investimentos eles não são seus, não são aposentadoria ainda. Então, a partir do momento que você vai recebendo eles na sua conta, você vai juntando ao aporte mensal, ou seja, os R$600, e vai reinvestindo eles, né? Então, ao longo de todo esse tempo, você vai adotando essa estratégia, reinvestimento de dividendos mais o aporte. Esse aporte é muito importante que ele seja corrigido pela inflação. Isso vai permitir que esse número de R$10.000 lá na frente, ele seja real, né? Ou seja, daqui a pouco R$10.000 lá na frente vão valer o equivalente, por exemplo, a R$2.000 hoje. Então não vai nos adiantar. Para a gente impedir que isso aconteça com o efeito da inflação, a gente vai corrigindo os nossos aportes anualmente pela inflação. Exemplo, se a inflação no ano for de 10% em um determinado ano, você vai corrigir os seus aportes de 600 para 660, porque provavelmente também você vai aumentar a sua renda durante esse período, é uma tendência, né? Não só pela inflação. Se você é um bom profissional, está bem posicionado no mercado, sua renda vai aumentando exponencialmente, você vai conseguir valores muito maiores, né, do que percentuais muito maiores de aumento de renda do que a inflação. Mas a gente está sendo um pouco conservador até nisso, né? Então, pegando um exemplo de manter os mesmos R$600 corrigidos pela inflação, depositados todo mês nessa conta, entre aspas, há uma taxa de 0,8% ao mês que se consegue, né, ao longo do tempo, reinvestindo todos os dividendos, tendo boas empresas e bons fundos imobiliários. É possível conseguir essa taxa, é factível esse número. A gente vai chegar ao final do período, ao final desses 420 meses, ao valor de R$2.055.000. Esse valor vai estar rendendo lá na frente uma média, se a gente pegar parâmetros atuais, por exemplo, de pagamento de dividendos e rendimentos de fundos imobiliários, ele vai estar pagando lá na frente em torno de R$123.300 por ano. Vale lembrar aqui que as empresas, o dividendo das empresas, ele é anual. Para a gente poder ter um valor mais correto, a gente tem que separar a distribuição desses dividendos numa média por ano e não por mês, porque as empresas geralmente elas não pagam todo mês os dividendos, embora você consiga distribuir uma carteira que, balanceando bem, você pode ter empresas que cada uma paga num mês, por exemplo, uma média semelhante, você vai ter um valor bem distribuído ali entre o ano. Mas eu separei entre o ano justamente porque as empresas não pagam mensalmente. Já os fundos imobiliários sim pagam mensalmente, mas no conjunto, no frigir dos ovos aqui, o que a gente tem? São R$123.300 no ano, que dividido pelos 12 meses, chegamos ao montante aqui de R$10.275 por mês que você vai estar recebendo de aposentadoria, fora o seu INSS, por exemplo, a aposentadoria comum do INSS, ou alguma outra fonte de renda que você tenha ao longo do tempo. O que eu quero deixar bem claro aqui é que
chegamos nesse valor, é fantástico, e eu sei que já tem um monte de gente que está pensando aí, poxa, mas eu não consigo hoje ter um aporte de R$600 porque eu ganho pouco, ou enfim, né? Ou daqui a pouco tem pessoas que vão dizer, bom, eu consigo aportar muito mais do que os R$600, eu consigo aportar 3, 4 mil reais por mês, né? Eu sei porque eu sou consultor financeiro e eu acabo lidando com pessoas dos mais diversos perfis e eu sei da realidade de cada um. Mas uma coisa é certa, o que importa é se manter fiel à estratégia, independente se você vai conseguir, se o seu objetivo é conseguir R$10.000 de dividendos aos 65 anos ou 70, ou se o seu objetivo é conquistar 30 mil de dividendos aos 55 anos, por exemplo, né? Então, que é possível também, dependendo do perfil de cada um, né? Financeiro, econômico-financeiro, obviamente, e do que se vai conquistar ao longo da vida. Qual é o foco aqui? O que é o recado que tem que ficar? A gente precisa ser fiel a uma estratégia para que ela dê certo. Ou seja, aportes todos os meses. Então, independente do momento que você se encontre, você tem que priorizar sempre o aporte. É claro que você não vai entrar em dívidas para deixar de aportar, para aportar, aliás. Mas você vai priorizar o aporte de tal maneira que antes de você fazer as contas do seu mês, né, de você pagar, você vai fazer justamente o que o Robert Kiyosaki fala, né, autor de Pai Rico, Pai Pobre, que é se pagar primeiro, ou seja, aquele valor do aporte mensal para a aposentadoria, ele vai entrar antes, né, você vai separar ele antes e vai viver com o restante do seu salário e da sua renda mensal. Né? Essa é a estratégia que dá certo, essa é a estratégia vencedora, para que não ocorra, por exemplo, né, de você chegar e fazer o contrário, deixar para investir só o que sobra, e esse valor que sobrou, né, acaba não sobrando o suficiente, né? Ou seja, você tinha a proposta de investir no mês R$600 e você vai ter que acabar investindo 250 porque o restante do valor você acabou gastando ao longo do mês, porque saiu, porque gastou um pouco a mais no supermercado e tudo mais. Então a estratégia, o recado que fica é essa constância nos aportes e mais, o foco principal não é rentabilidade. Notem que tem como aumentar essa rentabilidade, né? É lógico, mas não é esse o fator determinante para o seu enriquecimento. O fator determinante para o seu enriquecimento é essa constância, e para você manter essa constância, você tem que ter também uma perenidade na sua vida profissional, ou seja, você tem que almejar lugares maiores. Se é o seu caso hoje de não conseguir poupar nem R$200 por mês para essa estratégia, tudo bem, coloca a meta de começar com R$200, mas coloca uma meta de o ano que vem que esse valor seja 400, depois que ele chegue nos 600 e depois que ele comece a passar dos 600, que com certeza você vai alcançar essa estratégia aqui, vai alcançar esses números, vai buscar eles ao longo do tempo e talvez, muito provavelmente, se você conseguir manter isso, esse crescimento profissional, você vai conseguir até passar desses 10 mil que eu estou falando aqui como exemplo no vídeo. Bom, dado esse recado, espero muito contar com o seu like, poder contar com o seu like. E também que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, para que elas tenham também essa informação e para que todo mundo saiba que tem como se aposentar ganhando um valor muito bom. E depois eu vou falar em um outro vídeo, provavelmente no futuro, sobre quanto aumenta a nossa despesa em relação ao momento onde a gente tem a nossa capacidade produtiva em alta, ou seja, a gente está conseguindo produzir, está conseguindo gerar dinheiro, e no momento onde a gente estanca esse momento, né? Para de conseguir gerar renda, ou seja, a nossa capacidade produtiva praticamente cessa, a gente para de gerar renda e começa a aumentar as despesas, porque quando uma pessoa vai elevando a idade, quanto mais ela vai se aproximando da velhice, por exemplo, maiores são os gastos com saúde, né? Então, essa pessoa vai acabar pagando um plano de saúde maior, vai acabar tendo gastos mais com exames médicos, remédios e tudo mais. E como é que ela se prepara para isso? Será que é na aposentadoria do governo? Provavelmente você vai chegar à conclusão também, vai concordar comigo, que não, que ela precisa de algo mais. Então é justamente essa a ideia que eu quero passar no vídeo e nos próximos, onde eu vou falar de aposentadoria, para que o brasileiro ele seja, através da educação financeira, mais bem preparado para chegar nesse momento da vida e poder desfrutar do que realmente importa para a pessoa e não ter que ser obrigado, por exemplo, a diminuir o nível de qualidade de vida
e ficar mais preocupado com como é que vai pagar os remédios e tudo mais. Então, para a gente estar preparado, chegar pronto para esse momento, a gente precisa pensar muito antes e botar em prática tudo isso que eu falei aqui. Certo? Então, agradeço pela sua audiência aí, por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado dele. Convido você também a assistir todos os outros vídeos do canal que eu faço com muita determinação aqui, buscando sempre dados interessantes para poder agregar a sua vida, ao seu dia a dia, a sua educação financeira. E conto muito também com a sua participação aqui no vídeo, comentando e assistindo os próximos vídeos também. E eu te encontro nos próximos vídeos, então um abraço e até lá!